nesse mercado específico? Bom, a Vega, ela é uma empresa especialista na compra e venda de máquinas usadas. E na época, lá atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na reposição das máquinas. Então um dia, com uns 16 anos de idade, logo no início, eu falei para o meu pai, eu vou sair por aí e vou bater de porta em porta nas indústrias e vou tentar captar máquinas. O meu pai me disse que eu era um louco, que aquilo não ia dar certo. Eu contei a ideia para minha mãe e ela era uma pessoa muito otimista, ela apostou. Então a gente saiu numa tarde para comprar um terno e uma maleta 007. Então, naqueles dias ela me arrumou. Nós tínhamos um problema de preparar o nó da gravata, que eu não sabia nem ela. Mas no primeiro dia que eu saí de casa, às 5h30 da manhã, eu peguei um ônibus da Moca até o Largo do Socorro. De manhã minha roupa estava pronta e a gravata estava preparada com o nozinho. Então, eu logo imaginei que tivesse sido meu pai, e tinha sido ele. Embora ele fosse contra a ideia, ele me ajudou nessa parte de preparar o nó da gravata. E daí eu saí naqueles dias para captar máquinas e na primeira semana eu entrei numa fábrica, fiz uma pergunta ali na recepção, me levaram para um comprador, ele me mostrou um conjunto de máquinas, eu fiz uma proposta. 2 dias depois a proposta foi aceita e mostrei aquilo para o meu pai, ele já sabia que eu saía para fazer essa captação. Compramos as máquinas e trouxemos para a loja. Deu certo. Depois eu continuei insistindo na ideia e num belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu já estava encerrando o meu expediente, eu vi uma rua que parecia ser sem saída e ali era o ponto final do ônibus, Socorro Moca. Então eu resolvi seguir mais um pouco, eu ainda tinha 10 minutos, e eu bati numa porta e desceu uma secretária, eu falei que eu estava ali para comprar e vender máquinas usadas, ela trouxe um diretor para conversar comigo, e ele me mostrou uma fábrica inteira e me disse que queria vender aquela fábrica inteira. Então eu cheguei em casa à noite, ansioso, contei para o meu pai, e daí nós voltamos lá no dia seguinte, fizemos uma proposta, a proposta foi aceita, e o tanto de máquinas que a gente comprou naquele negócio não coube na loja que a gente tinha. Então ali foi o começo, ali foi um sucesso de um trabalho persistente, de um trabalho onde eu acreditei, tive apoio e sou muito grato aos meus queridos pais. Qual a idade você tinha, você lembra? Na época eu tinha 16 anos de idade. Era bem jovem e já estava lá com o seu terno, fazendo a diferença, e ali foi o seu primeiro grande negócio? Ali foi o primeiro grande negócio. Eu comecei a trabalhar com meu pai, na verdade, com uns 13 anos de idade, de 12 para 13, e aí fui me desprendendo daquela infância, entrando na adolescência, e com os meus 16 anos eu já fazia bastante coisa para o meu pai, tanto é que eu fui emancipado, fomos no cartório, ele me deu plenos poderes para assinar documentos, cheques, enfim, e eu passei para a parte comercial, e de lá para cá eu divido o meu tempo entre a parte comercial e a administrativa. Na experiência, na prática ali em campo e também agora na área administrativa também. Você consegue conciliar hoje um pouquinho de tudo? Consigo, porque eu tenho uma equipe muito bem treinada, uma equipe boa, uma equipe relativamente grande. A Vega hoje é a empresa do ramo que mais emprega. Eu tenho esse suporte muito interessante, tenho alguns gerentes e eu fico nessa supervisão e na parte administrativa como um todo.